Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos então dando início a mais uma live da série Adriano Convida, com o tema hoje, Cultura e Literatura, no caminho das festas literárias, que nós teremos aqui o prazer de acolher essas amigas, Júlia Lula, Santo Amarense. Aliás, não vou apresentar não, que daqui a pouco ela vai se apresentar. E Gilmara Belmont, além do nosso amigo André Reis, que está chegando aí, daqui a pouco ele aparece aqui para a gente, tá bom? Então sejam bem-vindos, bem-vindas a essa nossa live. É sempre uma alegria poder acolher vocês nesse espaço, né? Nós iniciamos essa série de lives no, no Instagram e passamos agora para o Facebook, né? Com o desejo de poder alcançar mais pessoas, já que o Instagram tem um público, né, específico. O Facebook é mais popular, a gente se deu conta disso. Né? Já sabíamos, na verdade, mas a gente já fez uma escolha pelo Instagram. Então, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, tá bom? Eu vou, então, como de costume, fazer o momento das apresentações, né? E depois passar a palavra para que as minhas amigas se apresentem. Nós tínhamos montado a fala por ordem alfabética, digamos assim, ordem de fala. Primeiro o André, depois a Gilmara, depois a Júlia. Mas a gente dá início, então, com a minha apresentação e depois passa a palavra para a Gilmara, tá bom? Então, caso alguém não me conheça, né, alguém dessas minhas amigas aí que acompanhem o vídeo, né, a live. Eu sou Adriano Portela dos Santos, natural de Santo Amaro, da Purificação. Sou teólogo, também professor de literatura, gramática, redação, né? Sou reverendo da Igreja Anglicana. Pesquisei muita coisa de história, tenho publicação, embora não seja um historiador, né? Não posso me dizer historiador porque não tenho a formação. Vou respeitar os amigos e as amigas que fizeram a sua devida formação. E tenho gosto por cultura, né? Escrevo, como essas amigas que aqui estão também, escrevo textos literários e é um prazer, então, poder fazer esse caminho com vocês, tá bom? Passar a palavra, então, para a nossa amiga Júlia, desculpa, não tinha dito que seria Júlia. Júlia se apresentar, depois passa a palavra para a Gilmar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos. Então, eu sou Júlia, sou natural de Santo Amaro, sou professora de português, redação, literatura e espanhol, sou escritora, pesquisadora, também sou membro do conselho editorial da revista África e Africanidades, né? E estou aqui hoje para bater um papo com vocês, né, sobre a questão da literatura, cultura e as festividades literárias. Espero contribuir muito com a temática e com possíveis realizações do evento e sintam-se todos acolhidos e à vontade nessa nossa conversa de hoje. Abraços. Ok. Obrigado, Passo a Júlia. palavra para a colega Gilmara. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a esse nosso encontro. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Adriano, pelo convite. Prazer, Júlia, em te conhecer. E eu sou Gilmara Belmont, eu sou ameliense e atualmente eu sou secretária municipal de educação de Terra Nova, que é um município o qual eu trabalho como coordenadora pedagógica há 20 anos. E sou mestre em educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pedagoga. Tenho uma estrada aí, né, na educação pública, trabalho com formação de professores, de conselheiros municipais de educação, e sou poeta.
contadora de história também. Hoje, muito, muito menos, né? Hoje eu enveredei mais alguns anos já, recentemente, pela poesia, então eu tenho escrito muito, estou agora também com uma live semanal, Fome de Poesia. Então, é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ok. Obrigado, então, as amigas pela apresentação, por terem aceito o convite, né? A gente sempre conta com a gente sempre conta com esse carinho de quem a gente convida e vem com muita boa vontade. Então, o tema da nossa live de hoje, né, é um tema que pensa a questão das festas literárias, né, nesse circuito de Bahia. Vai ser um pouco a fala do André Reis, vai ser um pouco a fala do André Reis. E é importante porque nós estamos num perímetro que tem muita riqueza literária, né? Muita gente que escreve. Temos duas aqui, Sim. eu também escrevo, muito mais gente. E esse é um tipo de evento, né? As festas literárias, que o André está aqui tentando entrar. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-lo. Pronto, André. Eu estou dirigindo, estou dirigindo no caminho para ir para casa, me perdoe. Pronto, tranquilo. Daqui a pouco eu te coloco aqui, tá bom? Tá bem, Pode ficar, bem. pode ficar aí se quiser. Pode ficar se quiser aí, eu vou lhe tirar da tela só. Tá bem, eu lhe agradeço. Tchau. Tá jóia. Tchau. Ele entrou aqui, eu achei que ele já tivesse aposto. Então, essas festas literárias têm movimentado o cenário da Bahia, não é? E tem sido algo que movimenta as cidades, movimenta os municípios, engaja a educação, engaja a cultura, porque termina sendo não só uma oportunidade de literatura, mas oportunidade de outras expressões de cultura artísticas, né? Há uma múltipla participação, né? Todo mundo que tem a sua arte, de algum modo, sabe que ali tem uma convergência de um público sensível a isso, então aproveita aquele momento para mostrar o seu, né? A sua, digamos assim, a sua expressão artística, né? Eu queria, se vocês me permitem, antes de passarmos às falas outras, fazer uma homenagem a Jorge Portugal, né? Perdemos recentemente este conterrâneo, né? Meu, de Júlia, da nossa área, né? Da literatura, um homem múltiplo também, um showman, né? Um homem com uma linguagem muito expressiva. E queria então recitar a letra da música que ele compôs, 14 de maio, que é interpretada por Lázaro Matumbi, né? Que a primeira vez que eu ouvi me marcou muito, né? E aí gostaria de resgatar, porque não sei se todas conhecem. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém me queria ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie, agora que você me vê. Repare como é belo, nosso povo é lindo. Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto, olha moço, fique esperto, que eu não sou menino. 14 de maio, de Jorge Portugal e Lázaro Matumbi. Aplausos. Muito Lindo. Muito as, forte, né? as letras dele me tocam muito.
Lindo Muito demais, bonito. muito forte. Queria então saudar cada pessoa que está aqui conosco, né, nos acompanhando. Obrigado por nos prestigiar e boa noite para a Rejane, boa noite para Joana, boa noite para Antônio Barbosa, boa noite para Maria José, minha mãe, né? Boa noite, enfim, para quem nos acompanha, né? Algumas pessoas já curtiram aqui. Vou passar então a palavra para a nossa amiga Gilmara, né? Para que ela possa então dar início. Vou só dizer aqui qual é a palavra que ela vai nos trazer, né? Qual é o contexto da fala de Gilmara. Um instantezinho aqui, para o computador me ajudar a ver. Olha, não sei como é que estão as tecnologias de vocês, viu? Mas as minhas não têm aguentado com tanto evento online, né? Tudo travando. Então, a Gilmara vai nos falar sobre a experiência de idealização e curadoria da FLITEM, né? Feira Literária de Terra Nova. Ela é idealizadora, é curadora dessa experiência. E eu vou passar a palavra para ela primeiro recitar um texto de composição dela. Depois a gente vai conversando acerca dessa experiência da FLITEM, tá bom? A fala do André Reis vai ser sobre o cenário das feiras literárias, das festas literárias na nossa Bahia. Não só festas literárias, mas feira de gastronomia, né? Esse circuito de eventos desse gênero, assim. Então depois a gente ouve ele um pouco sobre isso quando ele estiver aqui com a gente. Passo a palavra então, Gilmara. Bem-vinda mais uma vez. Sim, mais uma vez obrigada. É uma alegria estar aqui falando sobre esse tema que me é tão caro, que eu sou apaixonada, que é a literatura, a festa literária. Eu vou abrir a minha fala com uma poesia que eu fiz inspirada nas nossas alunas lá de Terra Nova. Porque a nossa segunda FLITEM, que foi a de 2019, o tema foi Negritude e a beleza de ser quem somos. E aí eu fui às escolas falar sobre esse tema com os nossos alunos e inspirada na beleza delas, né, do cabelo, essa coisa de assumir a sua negritude, que é algo que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, né? A gente nem se percebia como tal. Então, eu admiro muito isso nelas. Eu admiro muito isso. Eu sou apaixonada por essa coisa das nossas alunas. Então, o título da poesia é As Meninas Negras de Ontem e as Meninas Negras de Hoje. Subjacente aos olhares das meninas negras de hoje, eu vejo as histórias não contadas das meninas negras de ontem. Nas entrelinhas das palavras das meninas negras de hoje, eu leio as palavras escritas e apagadas das meninas negras de ontem. A luz do sorriso das meninas negras de hoje ilumina o sorriso das mulheres negras de hoje, que ontem também foram meninas. As meninas negras de hoje sabem mais do que as meninas negras de ontem que a beleza dos seus cabelos deve ser assumida e não escondida. As meninas negras de hoje sabem da riqueza da sua negritude e, com suas atitudes, ensinam as meninas negras de ontem, hoje mulheres, que elas nunca foram pardas. As meninas negras de hoje são empoderadas e todas trazem consigo a herança das histórias das meninas negras de ontem, cuja identidade racial foi negada. As meninas negras de hoje, diferente das meninas negras de ontem, não se deixam intimidar. Ninguém determina qual o seu lugar. Não é que as meninas negras de hoje encontrem facilidades. O racismo e a desigualdade são duras realidades. Mas diferente das meninas negras de ontem, que sofriam caladas e reprimidas, as meninas negras de hoje falam com suas vidas e não se dão por vencidas. Poesia de minha autoria. Muito boa, gente. Olha Vou só, a gente não tinha. Pra feira, vou trazer ela para a feira. Lindo! Parabéns! Belíssimo! Lindo, lindo, lindo.
Nós não Pediu tínhamos... para as nossas alunas lá de Terra Nova. Sim. Não ia dizer que a gente não tinha nem combinado, né, de você trazer um poema com essa temática. Eu peguei um de Jorge Sim, Portugal com essa temática, uma convergência bonita, né? Linda. mesmo. Mas que maravilhoso, né? Essa leitura sua maravilhosa, dessa comparação Obrigada. entre a consciência de si, né? Dessa negritude das meninas. Muito, gente. Olha, eu estou me tornando fãzão de Gilmara. Cada poesia que eu tenho visto de Gilmara tem me deixado empolgadíssimo. Eu vou fazer campanha na rede social para você publicar seu livro logo. Ah, sim, em breve. Certinho. Eu fico com um sorriso lá em cima, porque é minha temática de pesquisa. Aí eu fico. Que bom. Exato. Que bom, lindo, que ótimo. gente. Obrigada. Eu sabia que você ia gostar, viu, Júlia? Porque quando ela começou a falar disso, olha, a Júlia vai se encontrar aí. Eu sei que você pesquisa esse tema, né? Tá pulando aqui de alegria. Então, Gilmara, traga para a gente um pouco, né, nessa experiência de idealização, curadoria da FLIPEM na Terra Nova, na condição de secretária de Educação, né, do município. Você teve o privilégio, né, a gente pode dizer assim, que é o privilégio de poder fazer nascer algo que está presente no seu coração e proporcionar a outras pessoas que estão sob os seus cuidados aquilo que para você trouxe uma riqueza na vida, né? Digamos assim. Sim. Eu vejo como um privilégio, né? Nem sempre a gente pode estar em lugares que nos possibilitam fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Sim. Nossa, Adriano, você traduziu muito bem, viu? O meu sentimento. Então, como é que surgiu essa proposta, né, do evento, da FLIPEM? Olha, eu sou uma pessoa assim, amante da leitura, né, da literatura. E quando a gente encontra outras pessoas que também partilham desse gosto, dessa paixão, desse sonho também de proporcionar aos outros e de formar leitores, que é um desafio muito grande, isso é muito bom quando a gente encontra pessoas também dispostas a isso, né? E como você fala aí, que é um privilégio estar num lugar que a gente possa promover isso, então eu vejo isso também, eu vejo dessa forma esse lugar que hoje eu ocupo, não é? Que é um lugar de poder, sim, mas é um poder que eu tenho utilizado juntamente com a equipe, com a minha equipe, com a gestão mesmo, a gestão municipal. A gente tem tentado proporcionar algo de bom, de aprendizado, né? De educação literária, não só para nossos estudantes, mas para o povo de modo geral. Porque há algo específico na nossa festa literária, que todos os convidados, todas as pessoas que participaram, os intelectuais, digamos assim, os escritores que participaram do auditório, das rodas de conversa, eles demarcaram muito isso, da especificidade, da singularidade da nossa festa literária, que é a participação dos estudantes, a participação ativa. Porque a nossa festa literária, a FLIPEM, a Festa Literária de Terra Nova, ela não é simplesmente um evento, né? Ela é fruto de um projeto, todo um processo que começa logo assim no início do ano, que nasce do chão da escola. Então, a ideia da FLIPEM nasceu ali no seio da Secretaria de Educação, não foi assim no âmbito lá nós temos a Diretoria de Cultura, que não está integrada à Secretaria de Educação, né? É uma outra secretaria. Mas diferente de outras, a gente vê de outras festas literárias, né, em outros municípios, que é mais ela é coordenada, idealizada pelo setor de cultura, a nossa é diferente. Ela surgiu do coração da Secretaria de Educação, dos nossos coordenadores e de outras pessoas que nós fomos convidando para sonhar conosco e partilhar esse sonho e torná-lo realidade. Então, nasceu da secretaria, mas nós convidamos outras pessoas da comunidade, da cultura, de outras secretarias, né? E todos lá mesmo de Terra Nova. Nossa curadoria é toda de lá de lá de Terra Nova, né? Professores, temos artistas também, funcionários, enfim. Então, surgiu da necessidade de investir na formação de leitores, da necessidade de aproximar
leitores e escritores, do nosso desejo de fazer com que as pessoas desenvolvam o gosto, a paixão mesmo pela leitura, que as pessoas não vejam a leitura como algo distante. Nós sabemos que só forma o leitor como é que eu posso dizer? Quem é leitor, quem tem o hábito de ler, quem é apaixonado pela leitura. E nós sabemos que isso não é fácil. Às vezes a gente pode ter também entre os educadores que não têm o hábito de ler. Nem sempre os educadores, o fato de ser professor não significa que é um leitor também. Então, na verdade, a festa literária ela é uma culminância de todo um projeto muito ousado, ambicioso, né? Num município tão pequeno, mas com essa sede de tornar a escola um lugar de leitores, né? Não só os alunos, não, mas professores, funcionários, os pais, e fazer do município também um município de leitores. Claro que isso é uma ambição, e isso não se alcança de uma hora para outra. Nós fizemos 2 festas literárias, nós iríamos fazer agora a 3ª festa, e infelizmente, com esse cenário da pandemia, isso nos inviabilizou, né? Uhum. Mas então, assim, a nossa festa literária ela tem essa ambição de formar o leitor, de proporcionar educação literária e aproximar a escola e comunidade. Então, nasce do chão da escola, mas aí a gente também tem um trabalho dos estudantes, as produções dos estudantes, né? Porque o tema da festa literária ele é escolhido no início do ano. Então, em 2018, nós já iniciamos a jornada, em 2019, minto, né? 2019, nós já começamos a jornada pedagógica com a temática da festa literária. Trabalhamos ao longo do semestre, ao longo do ano, para em novembro realizar a Flitem. Em 2018, o tema, que foi a primeira, né? Nós estávamos em processo de aprendizagem, nós estamos aprendendo a organizar a festa enquanto organizávamos, né? Então, foi no sentido de valorizar a comunidade, a história do município, de valorizar os munícipes. Então, o tema foi Minha Terra Tem História. E o escritor homenageado foi um terranovense, Viraldo Ribeiro, que ele é um pesquisador, ele tem um espaço lá na comunidade chamado Espaço Banguê, existe o site, existe esse espaço de pesquisa aberto à comunidade, e ele é um escritor que, nas suas histórias, nos seus contos, causos, ele utiliza personagens com nome de terranovense, ele mistura um pouco a literatura com a história da comunidade, das pessoas, e ele visitou as escolas durante o processo, né, durante o projeto, os alunos tiveram contato com ele, os alunos entrevistaram. Então, é todo um projeto que acontece ao longo do ano que vai culminar lá na festa literária. E a gente ocupa toda... É uma transformação, assim, é algo que mobiliza toda a cidade, todo o município, porque a gente ocupa ali os espaços na praça, são vários espaços que existem na programação da né, na Me, organização. me permita Sim. só fazer uma Olha, eu falo incursão demais, aqui. né? Não, tá ótimo. Só Claro. fazer uma incursão em sua fala, né? Então, pelo que você apresenta, né, tem uma coisa muito raiz da feira literária, porque privilegia o próprio cenário da cidade, de convivência, de histórias e tudo mais, seja com o tema da negritude, porque ali é uma cidade negra, né? Seja com o tema de minha cidade majoritariamente, seja com a questão da minha cidade, minha história, né? Minha terra, minha história. Então tem esse viés que parece não estar tão presente em outras festas literárias, porque tem um cunho, digamos assim, mais para fora, né, do que para dentro. Sim, verdade. Pelo que você fala também, me parece que tem um diferencial pelo fato de ser algo que parte da educação e não da cultura, embora depois se torne uma parceira a cultura na realização do evento, né? E aí você diz que a demanda é realmente a formação de leitores, né? É suscitar esse desejo de criar. Acho que todas têm isso, mas digamos assim, como essa surge de dentro da pasta da educação, isso é mais evidente, digamos. Sim. E aí me parece também que não tem tanta preocupação com o vetor comercial, digamos, né? Que
que outras acabam ganhando, né? São escolhas e desenhos, né, de cada evento, de cada projeto, né? Sim. E aí isso é muito interessante, né? Porque, por um lado, a gente entende a grandeza de ter, digamos assim, o turismo na cidade, de ter o consumo, de ter, né, uma série de coisas, Sim, tudo isso. mas, por outro, é extremamente importante engajar os cidadãos, né, e a rede nesse processo, né, que eu acho que é o que vocês privilegiam nesse evento. Pronto, Sim. queria fazer essa incursão aí em sua fala, e aí você vinha trazendo algo que é da segunda questão, me parece, que é um pouco dizer do desenho Ah, sim. desse evento, desse projeto, né? Você ia dizendo os espaços que ocupam, um pouco de programação talvez, acredito que você vai trazer. Como que é um Sim, pouco, como é que é o desenho desse projeto? sim. Olha, como eu ia falando, nós organizamos a curadoria, né, que é composta por professores, representantes de professores, de funcionários, de pessoas da comunidade, de artistas também, de estudantes universitários. Então, nós desenhamos da seguinte forma: ocupamos ali a praça, né? No primeiro ano, que foi 2018, ocupamos o prédio da Câmara de Vereadores, que fica ali localizado na praça, ocupamos a frente da igreja, ocupamos a praça, nós transformamos a praça na Praça da Leitura, né? Ocupamos o CRAS, que fica também na praça, enfim, um palco. E cada espaço, ele tem como patrono um morador da cidade, alguém que se destacou naquela área. Por exemplo, nós temos a tenda infantil, né, que era chamada de tenda infantil em 2018, mas nós chamamos de Flitenzinha em 2019. Então, Flitenzinha, professora Rita, né? Então, sempre cada espaço tem como patrono alguém do município. O palco Vava Mello, que foi uma pessoa importante na área da cultura no município. A Arena da Música, então tem o nome de alguém, de um músico do município. E o auditório, que é onde acontecem as mesas, né? As mesas de discussão, com escritores, com professores das universidades, né? Todos foram, tanto em 2018 quanto em 2019, as pessoas que participaram foram voluntariamente, né? E ficaram assim encantadas, falaram da alegria de estar presente. Lançamentos de livros também, é claro, né? Tivemos lançamentos de livro, isso tudo no auditório. A Arena Jovem, que também tem como patrono um jovem que se destacou, se destaca no município. A Arena Jovem, que é um espaço, como o próprio nome diz, dedicado à juventude, com temáticas, com oficinas, com música, rodas de conversa voltadas, né, para esse público. Temos também a Praça da Alimentação, né, que congrega ali pessoas do município que trabalham com alimentação, então eles podem ali comercializar, né, os alimentos que eles produzem. Deixa eu ver se falta. Sim, a Tenda das Artes, na qual os artesãos do município expõem os seus trabalhos, né? Nós temos o Instituto Mauá lá na cidade, que também as pessoas expõem, e a Vila das Escolas, que é o espaço em que as escolas, cada escola tem o seu estande, porque nós temos o tema, que, como eu falei, né, 2018 foi Minha Terra Tem História, 2019, Negritude é a Beleza de Ser Quem Somos, e cada escola ficou com um tema, trabalhando um subtema, e produziu ao longo do ano, quando chegou no dia da Flitem, no período da Flitem, elas fizeram seus estandes, né? Elas expuseram isso nos estandes, e a Flitem, ela tem uma programação que começa pela manhã e vai até a noite. Nós ficamos exaustos, mas felizes, né? Em 2018 foram 3 dias, em 2019 foram 4 dias. Manhã, tarde e noite. E a programação, como nas outras festas literárias, é uma programação paralela. Os espaços não param. Ao mesmo tempo que está havendo algo na Arena da Música, acontecem as discussões no auditório, na Arena Jovem, na Flitenzinha.
em 2018, que foi a primeira, mas que foi assim, Vamos ver da questão do tempo, viu? Por favor, porque eu falo muito. Da primeira, me permita só acolher aqui André Reis um momentinho, chegou aqui para a gente. Está se ajeitando ainda aí, mas seja bem-vindo, André, viu? Obrigado por aceitar o nosso... Fica à vontade. Obrigado. Então, vou passar aqui para a imagem da Gilmara, você vai se ajeitando aí. Ok. Sim. Bem-vindo, André. Obrigado. E, Adriano, eu vejo a questão do tempo, porque eu falo assim muito, viu? Certo. Na primeira nós tivemos como produto também, final, todo esse projeto desenvolvido nas escolas, esse livro, que se chama Terra Nova em Prosa e Verso, um município em diversos olhares. Então, essa produção, esse livro, ele contém memórias dos moradores de Terra Nova, e ele foi produzido pelos estudantes, juntamente com os professores. Nós temos textos literários, de alunos, professores meus também, tem poesia minha aqui, e de pessoas também do município, de moradores. Então, aqui vai falar da cultura de Terra Nova, ele aqui vai falar da história, né, de recortes da história do município, através de poesias, de caderno, de memórias. Então, é uma produção muito bonita que foi lançada na Flitem, foi produzida ao longo do projeto e foi lançada na Flitem em 2018 e distribuída, né, para as instituições, para a comunidade, para as escolas. Então, foi algo também de muita riqueza. Então, é a singularidade da nossa festa literária. Como eu falei, em 2018, teve esse tema Minha Terra Tem História, em 2019, Negritude, a Beleza de Ser Quem Somos, e nós também temos essa coisa de homenagear escritores próximos que não são tão bem conhecidos, né? Como, por exemplo, em 2019, nós homenageamos a escritora Aline França, que é uma escritora renomada, é de Teodoro Sampaio, que é um município vizinho a Terra Nova, e ela é uma escritora que ela caminha por essa, como eu dizer, essa coisa da africanidade, da negritude, os livros dela, as produções, e é conhecida em vários países, né? A obra dela é conhecida em vários países, inclusive foi objeto de estudo de mestrado, né? Há uma dissertação que estuda a obra de Aline França, tão vizinha à Terra Nova, tão pertinho, e nós não conhecíamos. Então, nós trouxemos ela para perto, ela visitou as escolas, foi entrevistada pelos alunos, foi homenageada na FITEM. Temos também algo, eu não posso deixar de falar, né, a questão das editoras. Claro que, como Terra Nova é um município pequeno e ainda é iniciante, em questão de ciências literárias, não é tão fácil assim a gente conseguir que grandes editoras coloquem seus estandes de venda lá no município. Mas nós conseguimos, sim. Algumas editoras ficaram lá, nós transformamos a praça na Praça da Leitura, e aí organizamos tudo, as editoras expuseram lá seus estandes, seus livros. E, como eu falei, tudo é um caminho, é um aprendizado. A nossa festa literária, nós estamos a cada vez mais nos aperfeiçoando, aprendendo, e a comunidade também. Então, é um ganho assim, muito grande. E é um orgulho para a gente fazer parte disso, né? Uhum. Muito obrigado por essa explanação. Me diga, foi apenas um volume desse que foi publicado, de uma edição? Como? Foi apenas uma edição que teve a publicação desse livro. A outra edição não teve. Não. Né? Agora, a segunda Flitem foi bem maior do que a primeira. A primeira Flitem nós ocupamos a praça toda, com os prédios lá, mas na segunda Flitem nós ampliamos o espaço, ampliamos o período de realização. Nós tivemos muitas atrações culturais, né? E, assim, os artistas da terra também se apresentam. A gente já é uma tradição fechar a Flitem, encerrar com o show dos artistas da terra. Nós temos apresentações teatrais,
sarau, sabe? É de uma riqueza muito grande. Então, nós temos a valorização dos artistas da terra, dos profissionais da terra, e temos também convidados. Nós tivemos o Sarau da Calú, tivemos bandas, Camutier, Banda Brisas, enfim. Então, é um show de literatura, é um show de cultura, é um momento assim, muito rico e movimentou muito a comunidade, né? Teve aquele período de aquecimento que eu acho que, né, você ia me perguntar alguma coisa em relação a isso, né? Falou em relação à economia, não foi? A repercussão disso Isso. Eu vou deixar para gente, pegar essa questão daqui a pouco. Eu não sei se caiu nossa live. O computador aqui travou. Deixa eu só checar aqui. Como falei, né? As tecnologias não estão aguentando tanto evento que a gente vai fazendo, né? Deixa eu ver aqui. A esposa deu um ok aqui. No meu computador caiu, vou entrar de volta aqui. Não sei se no YouTube, ou não sei se no Facebook caiu. Pronto, não caiu não. Tá, ok, vou pedir a você para segurar um pouco a questão da repercussão, a gente volta depois com isso, tá bom? Tá bom. Vou então, André, deixa eu mudar aqui a tela para aparecermos todos nós. André por aí? Tô por aqui. Pronto. Sua imagem não está aparecendo para mim, não sei qual é o caso. Apareceu agora. Me ajeitando aqui por causa dessa luz aí. Parece que tá estourando, mas tá de boa, né? Tem até Louro José aí. Então, né? A gente agradece a fala então da Gilmara. Júlia, Lula, esse André. Gilmara, esse André. Vou colocar aqui. Então, estão apresentados. Se você quiser, no início de sua fala, se apresentar melhor, fica à vontade. Só dizer para os nossos amigos que estão aqui, o André vai trazer uma fala para a gente um pouco sobre o cenário baiano das feiras, festas literárias e demais eventos similares, né? Bem como o conceito desses eventos, né? E o feeling dos mesmos nos territórios em que são realizados, né? Gilmara já nos trouxe esse conceito e esse feeling, digamos assim, né? Em Terra Nova, né? Uma experiência concreta próximo da gente, de Santo Amaro. Gilmara nos apresenta, então. E o André, com esse olhar um pouco para diversos territórios, vai trazer outras contribuições para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, fica à vontade. Sou eu agora, Adriano? A não ser que você queira... Não, é só porque eu estou me organizando aqui. É que eu não entendi. Pronto, é você, sim. Você quer ficar para depois da Júlia, então? Posso falar já. Pronto. Então, se você está ok, fica à vontade. Desculpa, gente, é porque eu estava no trânsito, eu vim da ilha, estava na ilha, viu? Onde você já atuou muito bem, Adriano, lá grande. E aí, nessa correria do trânsito, consegui chegar a tempo, né? Desejar uma boa noite a todos. Agradecer o convite especial, mais uma vez, de Adriano Portela, esse jovem, esse amigo que eu já o conheço há bastante tempo e tenho cada dia mais admirado pela sua diplomacia, pela sua construção e pela sua história, né? Por tudo que você já passou, nosso santamarense doutor, né? Eu acho que isso é bacana pela relação da importância de ver nosso povo de Santa Amaro ganhando o mundo através dos estudos e buscando sua relação. Fiquei muito feliz de ver a nossa secretária de Educação de
Terra Nova que já foi terra pertencente a Santo Amaro, né? E hoje é um município que tem essa grande diversidade e, sobretudo, a usina Cinco Rios. Não é Cinco Rios a usina de lá? Não, a usina Paranaguá, se Terra não me engano. Nova, né? Me ajudem Gilmar, aí. se eu não me engano, tem a Terra Oi? Nova e Paranaguá, né? As usinas da cidade, Gilmar. Tem a usina Paranaguá, tinha, né? Isso. Essas usinas que têm um contexto histórico tão importante da cana-de-açúcar, né? E a Sim. nossa Júlia querida Lula. aí, também convidada Júlia, que é da área de letras, e sem dúvida, como eu não sou da área, né? Minha área é exatamente outra, é o turismo e o direito, mas tem uma relação direta com essa área da literatura, por ter exatamente em 1999 lançado um livro sobre o recôncavo baiano, chamado Recôncavo Meio Poético do Ambiente, que fala um pouco sobre a importância do recôncavo a partir da literatura, né? E através da poesia, e que eu acho que teve uma grande contribuição aí na história da nossa região do recôncavo. Mas eu participei assistindo inicialmente a fala da nossa secretária de Educação e achei muito interessante a fala dela, principalmente quando ela trouxe a relação de que a construção do Festival Literário foi feita pela educação e não pela cultura. Minha experiência sempre foi na área de cultura, sendo secretário, né, de algumas cidades, e achei interessante talvez como um piloto, o entendimento de buscar a pasta da educação como um processo de realizar uma atividade tão importante como os festivais literários. Como o tema é cultura e literatura no caminho das festas literárias, eu venho aqui trazer uma experiência vivida comigo em 2 festivais literários que eu considero muito importantes, dos quais são festivais que não foram realizados por mim, deixo bem claro isso, mas que eu tive uma participação importante no processo de operalização das ações, que é a Flica, né? Festival Literário de Cachoeira, e a Flipelô, lá no Pelourinho, onde atualmente eu estou diretor de uma estrutura da Secretaria de Cultura que trata que cuida do Pelourinho e cuida das culturas populares identitárias. E é tão importante, mais uma vez, Adriano, trazer as suas pautas, elas são muito pertinentes, porque são pautas que no dia a dia, no cotidiano, ninguém gosta de tratar ou ninguém busca tratar, exatamente porque sempre vem uma pauta como uma pauta secundária, sendo que, na verdade, essas pautas elas deveriam ser pautas fundamentais, principais, né? Porque é através da educação que nós conseguimos mudar comportamentos e atitudes, né? No olhar da educação que a gente consegue conscientizar, primeiro sensibilizar, né? Segundo, conscientizar e terceiro, mudar comportamentos e atitudes de ser humano. E quando eu trago a experiência de ter vivido a gratidão de Deus, de ter vivenciado 2 festivais literários, eu pude observar uma coisa que é fundamental e que a gente tem entendido. Esses 2 festivais que eu participei, que ocorrem um em Salvador e outro em Cachoeira, eles são eventos realizados pela iniciativa privada, né? Um pela Incontet, que é a Flica, e o outro pela Fundação Casa de Jorge Amado, que é uma organização social. O olhar tanto de uma empresa privada como de uma organização da sociedade civil, eles têm um olhar um pouco diferente do olhar do gestor público. E por que eu digo que existem diferentes olhares? É claro que num objetivo único, que é a relação da importância de passar a
a, a necessidade de que o indivíduo tenha de entender que a leitura é o processo de transformação. Mas na gestão pública, a gente tem um entendimento, e aí a nossa secretária pode reforçar isso depois na minha fala, da importância da política pública, né? Da importância de que esses processos dentro da política pública ele é criado no sentido de satisfazer a população, de entender de que você traz dentro da construção da política pública a importância de realizar festivais, sejam esses, aqui nesse caso, da literatura, para trazer à sociedade a satisfação de entender que o serviço público tem uma preocupação com a política pública da literatura. Da mesma forma, penso eu que a iniciativa privada e também as organizações da sociedade civil têm esse interesse, mas tem um aquém aí, que é a relação comercial, né? Os projetos bem elaborados, com certeza, assim como os da gestão também, mas constrói um marketing muito grande para que se faça exatamente a captação de recursos e, consequentemente, acabam se tornando eventos de grandes proporções. É claro que o Estado e os municípios, quando fazem, também trazem a possibilidade de fazer aquilo do que é possível, ou até mais do que é possível, da gestão, mas isso interfere muito no processo, principalmente do que a gente chama comunicação social de eventos como esse. Eu tive a oportunidade também de realizar festivais não literários, porque os festivais literários eu participei, trazendo uma programação dentro dos festivais. Mas na concepção de criar conceitos de festivais, eu venho com a experiência dos festivais gastronômicos. Tive a oportunidade de montar um festival gastronômico em Itacaré, quando estive secretário, e lá foi interessante porque eu acredito que a nossa secretária que está aí também pode reforçar, junto com Júlia, o primeiro entendimento é trazer esse conceito do que é que você quer trazer e apresentar para uma sociedade ou para um público. E aí foi que no Festival Gastronômico em Itacaré foi interessante e engraçado, porque eu reuni com os técnicos que trabalhavam com a gente de Itacaré e disse a eles: nós vamos fazer um festival que não só trate da gastronomia, mas trate da literatura. E aí eles disseram: ótimo. Aí falaram assim: eu vou trazer o tema contando um pouco de Jorge Amado. Aí olharam para mim e disse: Jorge Amado? Mas Jorge Amado é em Ilhéus. Sendo que Jorge Amado, na verdade, tem a relação com Itabuna, né? E aí Ilhéus é a cidade que ele viveu. E aí eles disseram: o que é que tem a ver Jorge Amado com Itacaré? Não tem nada a ver. Eu disse: tem muito a ver. E o AV vai ser o tema do nosso festival. E o tema era Cacau, a maior estrela do festival. Aí eles disseram: Cacau em Itacaré? Eu disse: Cacau em Itacaré. Mas o cacau aqui a gente não tem. Eu disse: como não? Essa Mata Atlântica toda existente aqui, ela existe para fazer cobertura aos plantios de cacau. E aí eles criaram resistência bastante na época, quando eu reuni com o trade turístico para tratar do tema. Inclusive, alguns deles fizeram a provocação de que aquilo não fosse tratado como um tema, o cacau, porque eles entendiam que o cacau era uma tratativa de Ilhéus, né? E aí eu deixei eles pensarem dessa forma e trouxe, no dia do lançamento, um livro de Jorge Amado, o primeiro livro de Jorge Amado, datado de 1935, com o nome Cacau. Ele contava toda a história da região cacaueira, que aí, nesse livro, ele vem reforçando que Itacaré, naquela época, era entreposto do cacau, porque a formação do rio de Contas, que passa aqui, corta a cidade, era o rio que fazia exatamente o processo da comercialização, do transporte desse cacau. E aí eu deixei tudo isso como surpresa no dia do lançamento para mostrar o antecedente histórico disso.
E daí a gente fez um festival que trouxe a relação de Jorge Amado com Itacaré, com o cacau e com toda essa relação. E daí nasceu vários estilos de cardápios. Hoje você vai em Itacaré, você pode, quem for em Itacaré, vá em uma... Eu esqueci o nome agora do lugar, mas procure uma picanha ao molho de cacau, ao molho de geleia de cacau. Tudo isso inspirado nessa construção que envolvia não só a questão da literatura, mas também da gastronomia. E aonde eu quero chegar dentro desse tema, cultura e literatura, de que, sem dúvida, a relação social existente de uma época, de 1935, e possivelmente muito, muito antes disso, porque foi quando Jorge Amado escreveu essa literatura, traz essa relação social de um espaço, né, que talvez não lembra aqui agora, aliás, já era Emancipação, a cidade de Itacaré, Itaepedra, né, Itacaré, era uma cidade que tinha suas áreas de arrecifes, enfim, e trazia essa relação de que a sua própria comunidade desconhecia a história da sua própria cidade, né? De Taboquinhas, que é um distrito de Itacaré, que Itacaré está no mar, né, na área da praia, mas Taboquinhas era onde tinha as grandes fazendas de cacau, né? E a sua própria cidade não se reconhecia dentro desse processo, porque o que acontece muito com quem vai construir um conceito de um festival, de algum lugar ou de alguma outra atividade, é de trazer essa relação identitária. Isso é fundamental. E por isso que, para mim, eu trago esse exemplo de Itacaré com o festival gastronômico lá, exatamente para mostrar que conceito nós precisamos construir quando tratarmos de trazer um festival literário, para que não seja meramente algo modista, né? Ou meramente algo que, para mim, é até feliz ser modista, fazer festival literário, porque é um incentivo à leitura. Então, que tenham vários modistas aí fazendo o processo, mas que traga esse conceito. E acho que, através da educação, esse é um caminho. Então, quero até parabenizar a secretária de Educação aqui, porque foi a secretária de Educação que construiu dentro de um outro processo, o processo educativo das escolas, no entendimento do incentivo à leitura, né? Diferente que, às vezes, quando a gente faz dentro da parte da cultura, a gente vem com esse entendimento também, mas sempre vem a ideia do evento, da atividade, né? E isso também é importante. E essa relação aconteceu também com a cidade de Cachoeira. Estive secretário em Cachoeira e fui montar um festival gastronômico com um tema trazido samba de roda. Dona Dalva do samba, trazendo uma homenagem a ela. E naquele sentido, a gente veio construir a ideia da literatura, mas a literatura a partir do conceito da cultura popular. Nós estamos num mês que evidencia a cultura popular, que trata essa relação da importância do samba de roda, das manifestações como um todo. E eu vejo que tratar cultura e literatura, quando eu falo a referência bibliográfica que vai falar sobre a história do samba de roda, a história do cacau, a história do que quer que seja um sentido para você realizar a atividade no lugar, né? Por exemplo, Santa Amaro, infelizmente, a gente sabe que a gente tem o hábito de valorizar as pessoas depois que morrem. Algumas a gente não pode homenagear quando ela está viva, por causa da lei, mas já caberia e cabe muito mais um grande festival que homenageie o nosso saudoso Jorge Portugal, que foi bem citado aí, foi meu professor, meu amigo, meu irmão, meu confidente, e mais que isso, foi meu secretário também. Trabalhei com ele e foi substituído pela minha secretária Dani, que eu tenho uma imensa paixão. São duas pessoas que eu sou apaixonado, Jorge Portugal e Arani Santana, porque eles dois têm o mesmo sentido de entendimento. Primeiro que os dois são do Recôncavo, né? Um de Amargosa, ela de Amargosa, Jorge de Santa Amaro.
e os dois trazem a relação da sensibilidade de utilizar da sua arte, do seu conhecimento, da sua cultura, um incentivo para que as pessoas possam fazer as suas atividades. Nesse caso aqui, o Festival Literário, que, sem dúvida, ele é fundamental para esse momento que nós vivemos. Nós temos indicadores da ONU de que, no Brasil, eu não lembro aqui agora o percentual, não deu tempo de eu buscar essa referência, mas a gente é um país que se lê pouco, né? Às vezes, para cada brasileiro, não consegue ler um livro por ano, né? Eu não tenho esses dados hoje concretos, mas eu sempre pesquisei isso, porque eu sempre achei que a importância da leitura ela é um processo de transformação do ser humano. Estou até aqui com 2 livros, esse que eu prefaciei, Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, e tem esse que eu não prefaciei, mas que eu sou apaixonado, que é um livro que fala da história de Maria Bethânia, né? É lindo, com fotos, com material, enfim, a história de uma mulher que é fantástica na sua diversidade, na sua construção, na sua interpretação. E o que eu trago nessa relação do festival, já vou finalizar, e aí vem trazendo esses exemplos da nossa secretária, e trazendo essa oportunidade que a Adriana traz de a gente falar sobre festival, da importância do festival sobre um aspecto importante econômico, que é a relação de gerar trabalho, emprego, renda, oportunidades, principalmente para a nossa juventude. Eu vi o poema de Gilmara, lindo, falando sobre a questão do nosso povo. Isso é mais do que simbólico, isso é pertencimento do nosso povo preto, do nosso povo. E aí você começou com a poesia de Jorge Portugal, de 14 de maio, e aí me faz lembrar dia 13 de maio, em Santa Amaro, na Praça do Mercado, onde os negros celebravam o fim da escravidão, o fim da escravidão, a música de Caetano, né? E aí você vai viajando do Bembé, do mercado, do maior xirê de rua do planeta, né? E vai percebendo que tudo isso é uma grande obra literária, né? E é uma obra literária porque vai ficar nos registros da importância de fomentar e incentivar eventos dessa natureza. Sejam os verdadeiros festivais literários com essa conceituação tão bem trazida por Gilmara na área da educação, mas seja também as outras atividades que são potenciais importantes, principalmente no aspecto que eu já citei aqui, do turismo, de gerar trabalho, emprego, renda, de gerar ocupação dos leitos de hotéis da cidade, de gerar mais gente que venha conhecer a história e a identidade de um lugar, que venha utilizar dos restaurantes, dos lugares, que venha de ônibus, de carro, de avião, enfim. Então, isso é importante. Agora, mesmo nesse momento, está acontecendo hoje, de forma virtual, a abertura do evento da Festa da Boa Morte, né? Que é um cenário mais que literário, né? É de resistência de mulheres que saíram da barroquinha e que criaram a confraria e que se mostraram mulheres negras, fortes e decididas a lutar pela sua identidade. Então, isso para mim é literatura também. E pode ser enquadrado como um grande festival literário. Mas, no aspecto do tema de festivais literários, que nós tenhamos muito mais festivais literários que tragam a ideia do conceito, que valorize as pessoas do lugar, né? E de que não só pense da pessoa do lugar, de quem já é o mais conhecido, mas sim de trazer novos nomes, de pessoas que são invisibilizadas por ser negro, às vezes, por ser pobre, por ser qualquer outra coisa, que eles possam ter essa oportunidade de ter acesso para que as outras pessoas conheçam a sua história, né? E isso é fundamental. Eu falo isso porque Santa Amaro tem gente de grandes riquezas em cada canto daquelas ruas. Eu tenho um vizinho da minha mãe, por exemplo, que
ele é colecionador, ele cria de sebo. E outro dia aqui em Salvador encontrei ele com a bicicleta cheia de discos antigos e de livros aqui. Até comprei 2 com ele. Um de Maria Bethânia e o outro de Caetano com Rodrigo e Bob. Os 3 juntos. Né? Aqui estava na mesa, não tem nada arrumado, não. Isso aí foi agora que aconteceu mesmo. Então, traz um pouco dessa relação do nosso povo, que é trapicheiro, que está lá num bairro mais periférico, onde as pessoas não dão muito conta, ou não ligam muito, porque a gente tem um modismo, me perdoe até, eu sou meio polêmico até nas minhas falas, mas eu vejo muitas lives das pessoas cheias de livro atrás, a minha tem os orixás ali em cima, feitos em palhas de milho, e um pouco de uma diversidade aqui atrás. Eu leio, mas não Jogue preciso duro. mostrar que eu leio através da imagem de livros, de um bocado de livro, né? Então, acho que isso é importante quando eu trago a importância das feiras literárias, das festas literárias, trazendo um conceito de chamar a gente que é invisibilizada para ser homenageada. Isso é fundamental. E que chame também os que são conceituados. Eu acho que é importante misturar quem não é conhecido, mas que faz uma boa literatura. Gilmara mesmo fez uma linda poesia dela. Isso é destaque para qualquer festival literário, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. E é de coração, é verdadeiro, porque a sua poesia, ela fala de uma realidade. Ela faz com que nós sintamos realmente o desejo e imaginamos tudo aquilo que você propagou. Né? E vou finalizar agora para deixar aberto para as perguntas com uma poesia, porque eu também sou poeta, né? Tenho o livro escrito, tenho um segundo também que fala sobre Santa Amaro, doce lembranças e amargos retratos, o doce e amargo de viver em Santa Amaro. Por causa das fábricas, de tudo que foi destruído da nossa história. Mas eu vou entrar num contexto melhor para finalizar, que é uma poesia sobre o recôncavo, porque todos nós que estamos aqui é recôncavo. Tem alguém de Feira? Júlia de Feira? Júlia. Sou santamarense. É de Santamarense? É minha conterrânea também? Que maravilha. Também. Acho que a gente pode até já se conhecer, mas eu não estou, pela imagem aqui, não estou lembrando. Mas, como eu disse, foi como eu disse André. Foi como eu disse André. O nome dele é familiar. E a sua fisionomia também. Meu pai mora em Santo Amaro até hoje. Mas eu vou finalizar, já que a gente está rodeado de Santamarense, porque Gilmara é de Terra Nova, mas Terra Nova pertencia a Santa Amaro. Então, é santamarense também. Eu sou de André Rodrigues e sou secretária de Terra Nova. Pertencia a Santa Amaro também. Você está em casa. E aí, eu vou finalizar com uma poesia que eu escrevi em 1999, chamado Recôncavo, que diz assim: quero viver o recôncavo, quero sentir o cheiro do maçapê, na dança do samba de roda e do maculelê, e perceber a magia de um povo que sabe dar e receber, e que sabe ser hospitaleiro, e que nunca deixa de ser e viver o recôncavo. Mistura de povos e alegria, da terra e do estado chamado Bahia. É isso. Eu já ouvi essa poesia aonde? Eu já ouvi essa poesia em algum lugar. Eu não estou ouvindo ela, Júlia. Eu já ouvi essa poesia, tenho absoluta certeza. Uhum. Eu já ouvi. Então, André, muito obrigado pela colaboração. Tem 2 perguntas para você, mas vou puxar a fala de Júlia, vou dizer as perguntas, você vai pensando e coloco a fala da Júlia, tá bom? As perguntas são as seguintes. Como as escolas na cidade... Aliás, uma pergunta é para a Gilmara, viu, Gilmara? Então, fica atento, por gentileza. Como as escolas na cidade de Terra Nova se envolvem na feira literária e os professores que não são de português e literatura? E para André, meu querido, a pergunta é a seguinte: como até lá, interesse privado e a relação pública
pensando na ação do Estado, das prefeituras, na transformação social e para o engajamento na leitura, de maneira que junte percepção de mercado e transformação social a partir da leitura, né? Então, vai pensando aí. E trago, então, a fala da Júlia, né? É uma alegria acolher Júlia entre nós. Como ela falou, ela é santomarense, da área de literatura também, e vai trazer algumas questões interessantes para a gente pensar a pertinência, né? André já falou um pouco isso, de alguma forma, mas pensar a pertinência de uma proposta como essa em nossa terra, dentro daquilo que a gente daquilo que a gente tem, que a gente é capaz, né? Então, Júlia, fica à vontade. Talvez, não sei para os demais, mas me pareceu que o seu volume está um tanto alto. Né? Não sei os demais. Pareceu a mesma Alto, coisa? baixo. Estava alto, pelo menos para mim. Para mim também. Pronto. Ok. Tá Então, legal? Pronto. Tá legal, Júlia. Fica à vontade, então. Então, primeiramente, André e Gilmara, adorei a fala de vocês, né? Muita coisa que realmente cabe à realização de uma feira, né? Até anotei algumas coisas aqui que vão colaborar, né, com a minha fala, né? André, você falou, enquanto santamarense, você falou algumas coisas que realmente eu gostaria de falar, né? Enquanto a produção literária. É de uma poesia minha, que chama-se Ave Formosa. Sou pássaro grande, tenho asas largas, frondosas. Não permito corte. Sobrevoo obstáculos, transformo as dores em cinza e sopro-as por mar. Construo e reconstruo moradas em árvores altas e baixas. Troco as palhas do ninho, assim como as minhas penas renovam-se. Sou mudança constante, inesperadamente. Muito bom, Júlia. Parabéns. Obrigada. Muito bom. A primeira coisa, né, que eu gostaria de iniciar, certo? É sobre a riqueza temática para a produção literária que existe em Santo Amaro e que eu ainda considero tímida dentro da cidade. Eu até vejo, vamos dizer, uma parcela da população escrevendo, mas vejo uma outra que não explora tudo isso. Então, foi algo que, por exemplo, Gilmara citou que acontece na Feira de Terra Nova, né? Por exemplo, temos uma tradição oral riquíssima. Eu, por exemplo, fui educada ouvindo a tradição oral de Santo Amaro. Gente, temos a CUP ali próximo a Santo Amaro. Se pararmos para escutar as histórias de vida, do cotidiano das marisqueiras, ali daria contos e histórias belíssimas. Fora isso, a historicidade que envolve Santo Amaro. E outra coisa, Santo Amaro é também uma cidade afrocentrada. Então, a pergunta que não quer calar, por que a produção literária em Santo Amaro, ela é retida apenas a uma parcela da população, né? E existem outros que escrevem e que essas produções literárias, elas ficam timidamente ali, retidas, escondidas ali. Eu digo porque eu conheço várias pessoas, vários jovens que produzem
e são textos e contos muito bem feitos. Existem até saraus em Santo Amaro, que acontece por iniciativas próprias dos meninos. E é sem apoio de ninguém. Porque não há nenhuma iniciativa para isso. Então, o que é que acontece? Existe o quê? O que é que é necessário? Primeiramente, que seja explorado toda essa diversidade temática que existe, né, em nossa cidade. E outra coisa, essa questão dessa circulação da produção literária, né, e exposição da produção literária que circula em apenas uma parcela da população, que é o que eu não concordo, né? Uma coisa que eu achei bastante pertinente, né, com relação à experiência de Terra Nova, foi a proposta, né, da feira literária da cidade surgir a partir de um projeto de letramento literário. Eu acho que, inicialmente, é o que a cidade está precisando, né? Que, inicialmente, esse projeto literário, ele saia da Secretaria de Educação, seja realizado pelas escolas, né? Mas contemple também a educação superior, contemple também outros jovens que escrevem, né? Outras pessoas, né? Contemple também a produção dos professores, contemple também, vamos dizer, autores, estudantes universitários que escrevam também, até que como o próprio André pautou na sua fala, né, preciso dar visibilidade, né, por conta de uma questão de gerar renda para a cidade. Dentro do circuito, né, e da cidade de Santo Amaro, eu vejo como nosso cartão postal a Praça da Purificação. Eu vejo que, para mim, era o melhor lugar para que isso seja realizado. E ali, eu acredito que ali poderia, né, organizar um palco para que seja realizado mesas redondas, que poderiam não só ser realizadas por autores, não só por pessoas da área de literatura, mestres e doutores, mas também protagonizadas pelos alunos e também pelos professores, né? E também por moradores da cidade. Eu acho que já passou da hora de Santo Amaro mostrar essa tradição, essa história, né? Porque o que é que acontece? Fica uma riqueza que é explorado por alguns, enquanto a gente tem uma juventude, né? A gente tem pessoas, artistas, como o próprio André deu exemplo, né? De um colecionador e várias outras pessoas que não têm visibilidade na cidade. Então, eu vejo, né? Essa questão, né, essa união, essa existência dessa feira literária como uma possibilidade de promover o letramento literário nas escolas, né? Estimular a leitura e a escrita, que é algo que todas as escolas, né? Vamos dizer que no país inteiro está precisando, né? O hábito de ler, escrever, né? E estimular a constituição do leitor, né? Sobretudo as escolas baianas. Santo Amaro não é diferente. E também dar oportunidade
aos artistas, às artesãs, né? A gastronomia do Recôncavo também, né? Mostrar a nossa cultura e a história da nossa cidade, né? Então, como é que se diz? Eu acolhi bastante essa experiência de Terra Nova como parte de uma iniciativa da educação. Agora sim, eu acredito que a gente vai, como suporte para isso, a gente vai ter que ter algum veículo midiático, sim. Porque, de alguma forma, por uma questão da cidade, a gente vai ter que ver, de alguma forma, como isso pode, além de mostrar a cultura, a literatura, né, que uma coisa está sempre associada à outra, divulgar essa feira, né? Agora, trazendo o benefício, né, econômico para as pessoas, para os moradores da cidade. É assim que eu vejo. Outra coisa que me preocupa muito, né? A execução de tudo isso, né? Que isso realmente aconteça com um projeto que tenha realmente a cara da cidade, dando visibilidade a pessoas da cidade, a autores da cidade, né? Como o André mesmo falou, né? Que Santo Amaro tem essa questão desse péssimo costume de homenagear pessoas depois que morrem, né? Não que essa feira não pode fazer nenhuma homenagem a Jorge de Portugal, merecidamente. Mas eu acho que devemos suscitar autores e artistas que estão ali, vivos, e são invisibilizados pela nossa sociedade, pela própria cidade, como é de costume. Deixa eu puxar aqui um monte. Eu queria. Deixa eu adicionar, André. Queria lembrar, Júlia, ainda em sua fala, em termos de espaços, a gente tem aparelhos públicos maravilhosos em Santo Amaro, né? Como é o caso, como é a própria Casa do Samba, o Teatro Dona Canu, o Museu do Recolhimento dos Humildes. E se a gente pensa, que é a linha do que o Wellington perguntou aí para o André, né? Uma participação público-privada, né? Acho que é isso que ele está perguntando, da relação entre a iniciativa de uma secretaria, né? E ainda esse cunho comercial, que a gente tem que pensar que as prefeituras sempre têm um problema de orçamento, né? E a gente tem que pensar, então, a questão da sustentabilidade do evento, a questão do atrativo turístico, porque a gente não é que um evento tem apenas um interesse, né? Cada evento tem múltiplos interesses. Um evento como esse tem o interesse do letramento, né? De que falou a secretária, né, Gilmar, como também frisou você, advogando em favor desse aspecto. A gente tem também um aspecto digamos assim, de reforçar a identidade local. Nós temos um aspecto turístico, tem um aspecto comercial, e não é que um está em conflito com o outro, né? Mas talvez haver uma múltipla conveniência, né? Uma convergência, para que uma proposta como essa seja bastante atrativa. E aí eu queria saudar aqui, a partir de sua fala, Júlia, saudar a nossa amiga, a professora Gisele Assunção,
é isso, né, professora, o sobrenome Assunção, que é uma dessas pessoas que suscitam na cidade, que lutam na cidade por essa questão da produção das pessoas que estão na periferia, digamos assim. Na periferia no sentido de que não são nomes consagrados, né? Jovens, estudantes, o Mural das Letras, que é o projeto da Gisele, né, da professora Gisele, um projeto maravilhoso. Nesse tempo de pandemia produziram vídeos maravilhosos. Depois você citou, Júlia, o pessoal do recital de poesias, né? Aqui está o Moisés acompanhando com a gente, acredito que Joyce e Lorena também, e outros que participam desse projeto, acredito que estejam por aí. E a gente poderia citar outros tantos, né? Citar nomes, mas quando a gente começa nesse processo, a gente termina cometendo injustiças. Queria citar esses dois, porque eu sei que as pessoas estão por aqui. Saudar outras pessoas que estão com a gente, dizendo oi aí. Em especial, teve um irmão de outra cidade, acho que ou foi aluno seu ou é alguém da secretaria, Gilmara. Sim. Citou o nome, mas passou aqui, eu não registrei, infelizmente. Foi um dos primeiros a se manifestar. Não sei se a Júlia quer acrescentar algo mais, senão vou passar para as perguntas. Pode repassar. Pode, né? Eu te agradeço, Júlia, a sua colaboração. Gostei muito de você trazer essa questão do olhar afrocentado, né, de nossa cidade. Somos uma cidade com 89% de pessoas autodeclaradas negras, né, 89,3%, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, né, é um dado importante. E sem a gente combinar, apareceu aqui essa questão da afrocentricidade, né, aqui nas produções. Eu já participei de um sarau, um recital de poesia, isso estava tão presente ali. O que eu fui, teve gente ali, alunos da Unilab, com uma pegada mais de slam, né? Aquelas batalhas de poesia maravilhosa, poesias de protesto, engajadas. Eu sei que Gilmara tem muitas poesias também nessa linha engajada, né, Gilmara? Sim, A gente participou de sim. outra live juntos e ela recitou. Então eu vou passar a palavra primeiro para a nossa dama, na ordem, né? Para a Gilmara responder ali a pergunta que foi colocada e depois para a André. Pode ser assim? Vou ver se tem alguma questão aqui trazida para a Júlia. Fica à vontade, então, Gilmara, por gentileza. Eu queria ressaltar aqui uma questão interessante, que quando eu coloquei, né, que a Festa Literária de Terra Nova nasce da secretaria, mas não se restringe a ela, entendeu? Parte da secretaria há esse trabalho das escolas, mas, como eu falei, há a parceria com a comunidade. Então, na verdade, ela envolve todo o município, porque todas as outras secretarias se envolvem. As escolas também, que não são da rede municipal, elas participam, inclusive tem um tema também com stand, a escola estadual, as escolas privadas. Então, na verdade, é um evento que mobiliza toda a cidade. Existe essa questão do turismo, né? Porque na segunda Flitank nós conseguimos divulgar mais, porque nós tivemos mais patrocínio, tivemos o patrocínio da Baiatussa, inclusive, né? Encaminhamos o projeto, viu, André? E aí conseguimos o patrocínio da Baiatussa. Tivemos muitos patrocínios, porque realmente, quando você falou, André, nós do setor público fazemos o que é possível, às vezes o impossível, é verdade. Porque quando nós visualizamos a grandeza da Flitank, fica até difícil, né? Um município que lá é um município pobre, carente, mas mesmo assim, com muita luta, com muito sacrifício, nós conseguimos. Então, eu não quis fazer essa dicotomia entre a formação do leitor, o letramento literário e a questão econômica, não. Há um ganho muito grande, né? Há um aquecimento da economia. Inicialmente, alguns munícipes se incomodaram porque a gente mexeu muito com a rotina da cidade, entendeu? A gente fechou rua, enfim, a gente modificou muito ali o cenário, né? Do município, da praça, do centro ali, as pessoas no início não gostaram, mas depois foram aderindo, porque todos ganharam com isso, né? Houve aprendizagem, houve a questão da cultura, da literatura e também o aquecimento da economia. Mas eu agradeço também a André, a Júlia, pela referência que vocês fizeram à minha poesia e à Terra Nova, e amei a fala de vocês, me identifiquei muito mesmo. Em relação à pergunta que foi feita, como as escolas se envolvem na festa literária, já que é mais do setor de linguagens, né, da área de linguagens, mas assim,
André falou de uma coisa que vai responder a isso. Quando ele fala da relação cultura, literatura e identidade, né? Questão identitária. Nossas festas literárias, tanto a primeira quanto a segunda, muito voltada para essa questão da identidade, né? Minha terra tem história na primeira, e a outra negritude e a beleza de ser quem somos. Com a adoção de práticas antirracistas. Então, isso interessa a todos, né? E esses temas não estão aprisionados numa disciplina. Eles não pertencem a um professor de uma área específica da linguagem. Claro que a linguagem, a área de linguagens, o curso de língua portuguesa vai ser, digamos assim, um carro-chefe. Mas, assim, isso é uma luta de todos. Isso faz parte do currículo e perpassa todas as disciplinas. Então, isso a gente faz um trabalho muito bem de formação, né? Acho que é importante dizer isso. A gente faz a formação com os professores para trabalhar com esses temas. Então, é todo um trabalho realmente a ser feito. Claro que precisa ser mais aperfeiçoado, mas, assim, claro que a gente encontra resistência também, né? Porque as pessoas acham que isso é uma coisa extracurricular, quando, na verdade, faz parte do currículo. E a gente teve um ganho muito grande, porque nossos objetivos foram alcançados no sentido, ano passado mesmo, né, quando a gente deu visibilidade a escritores, como vocês colocaram, que são desconhecidos. Por exemplo, nós tivemos uma escritora de Santo Amaro, Ana Paula Brito, fez sucesso em Terra Nova, na Flitenzinha. Né? O trabalho dela foi assim, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Inclusive, nessa Flitende agora, nós iríamos homenageá-la, se não fosse a pandemia, se não houvesse tudo isso. Então, assim, nós trouxemos a escritora de Teodoro Sampaio, o escritor terranovense, a escritora de Santo Amaro, pessoas que são assim brilhantes e que são invisibilizadas. Né? Então, a gente teve essa questão também das pessoas da comunidade, professores se assumirem, se descobrirem negros, né? E se acharem bonitos, de ver a beleza, a questão da identidade, se reconhecerem como negros. Se vocês não têm ideia da questão que parece uma coisa pequena, mas não é, quantas pessoas começaram a fazer a transição, né, do seu cabelo? Quantas mulheres, tanto da comunidade, como professoras, como pessoas da secretaria. Então, assim, foi algo que a gente conseguiu com a FLITEM, para além da questão da literatura, mas essa questão também identitária. Então, assim, muito difícil para um município pobre fazer algo dessa magnitude, mas não é impossível. É fruto de muita luta e de compromisso, né? E a questão, como o André colocou, eu já vou concluir a minha fala, essa questão da política pública. Porque aquela coisa também, as bibliotecas, não é? E o município faz uma festa literária, mas não tem uma biblioteca digna. Então, a gente precisa realmente não se restringir ao evento em si. Eu insisto nisso. É preciso ter toda uma política, assim, de leitura voltado para as escolas e para o município como um todo, porque eu acho que a gente tem que formar, sim, um município de leitores. Parece uma utopia, algo, mas é preciso a gente sonhar com isso e buscar, que a gente vai caminhando, um dia a gente chega lá. Maravilha. Obrigado, Gilmara. Então, eu passo a palavra para o André. Queria só antes, André, fazer justiça a Gilmara, porque a última pergunta ia na linha da questão do retorno que a comunidade dava, ou o retorno que a feira proporciona à cidade, né? Mas como a gente tinha se estendido um pouco, eu disse, ela segura que a gente retoma lá para frente. Então, fazer justiça aí. Também citar aqui o nome de, não sei se eu citei o nome de Zéu, né? Zéu Pereira, autor também. Quando falei do Recital de Poesias, eu lembro que falei de Joyce, caso não tenha citado, eu sei que ele está por aí. Um abraço, Zé, meu amigo. Viu? Então, André, fica à vontade, meu querido. André, me escuta? André, a gente não está te ouvindo. Não está ouvindo, não. Você desligou seu microfone. Seu microfone está desligado. Pronto, desculpa. Eu vou responder a pergunta, mas eu vou entrar na fala agora de Gilmara. Mais uma vez, ela foi maravilhosa, sobre a relação das práticas pedagógicas, né? Nesse contexto da festa literária, quando ela trouxe a relação identitária. E com isso, o que é interessante ser reforçado, aí vem a responder
a pergunta da parceria público-privada, é a importância de que uma sociedade, ou seja, uma comunidade, uma escola ou uma secretaria, ela pense em construir iniciativas como essas, como o festival, mas não pensando apenas de que o poder público ele vai ser o único meio de mecanismo de incentivo, né? Eu acho que tem que partir primeiro. Minha comunidade quer, isso é importante, isso vai me agregar valor e mostrar, trazer potencialidades que estão escondidas e que são ricas. Eu falo isso por Santa Amaro. Santa Amaro tem gente que estudou doutorado sobre as letras de Caetano. Se vocês forem observar, eu falo porque essa pessoa que estudou, fez o doutorado sobre as letras de Caetano, eu levei ela até a casa de Dona Canu na época, e ela fez um estudo sobre as composições de Caetano, onde a maioria tem sol ou lua, a antítese sobre o sol e a lua. E imagine, olha que viagem, né, de uma pessoa de Brasília que veio para Santa Amaro para estudar a relação da letra da composição de Caetano. E você vai para essa construção em Santa Amaro, da literatura em Santa Amaro, ela é fantástica. Você pega Assis Valente. Assis Valente foi um dos maiores compositores da música popular brasileira, nascido em 1909, tentou suicídio 3 vezes, mas que fez um grande legado trazido nas composições de Carmen Miranda, né? Você tem Roberto Mendes com a riqueza nas suas letras, fantásticas. E aí eu estou trazendo a relação da cultura e a literatura nesse contexto para chegar à resposta do pessoal que fez aí sobre a perspectiva de mercado, né? Público-privada. Então, assim, primeiro passo, você precisa valorizar aquilo que você está trazendo de bom, e isso precisa ser transformado num bom projeto, como foi dito por Gilmara. A Baiatu se incentivou, certamente ela... Eu soube desse festival, sem dúvida foi muito bacana, pena que eu não pude estar, certamente não lembro em que momento, mas a Flipelô lá no Pelourinho, que é feito pela Fundação Carlos Jorge Amado, nós entramos, o Estado fez uma contribuição muito grande de aporte, de apoio. Nós que temos os largos, a Secretaria, junto através do CCPI, nós disponibilizamos a nossa programação que trouxesse essa relação da literatura, do tema. Aí lá no nosso quintal, que a gente tem um quintal chamado Índios da Bahia, trouxe essa relação da literatura. Então, assim, essa construção da parceria público-privada, que quando você fala em parceria público-privada, PPP mesmo, ela envolve um montante muito maior, mas a relação de desenvolver as ações trazendo, eu não vou chamar de a contrapartida, a não chamar de escambo, né, gente? Mas a contrapartida do que é que cada um pode dar. E aí eu acho que é interessante. A Fundação Pedro Calmon, por exemplo, eu quero mandar um abraço para o nosso diretor-geral, Zulu Araújo, que foi presidente da Fundação Palmares, fez, junto com a secretaria, um festival lindo em Cajazeiras, a Flim. Esse festival, ano passado, foi uma coisa fantástica. Lázaro Ramos, que é da Ilha do Patim, São Francisco do Conde, e que é um grande ator hoje, e sempre, na verdade, trouxe essa realidade de como é importante trazer isso para uma comunidade, que nesse caso é um bairro, é uma cidade, Cajazeiras, mais de 600 mil habitantes, se eu não estiver enganado, e que foi feito numa construção onde o governo da Bahia priorizou e trouxe todas as secretarias dentro dessa discussão, e a comunidade recebeu de uma alegria, e o que é mais importante, a comunidade ela sempre quis isso, porque a gente sempre tem, e quando eu falo a gente, não necessariamente nós, mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas vivem a síndrome do cachorro vira-lata, né? E o que é essa síndrome do cachorro vira-lata? Você dá osso para ele e ele vem com o rabinho balançando todo alegre. E ele nunca comeu um filé porque ele nunca teve a oportunidade. Então, assim, quando você traz essas experiências, eu lembro do filme O Diabo Veste Prada, por exemplo, que fala sobre essa relação de poder, de você viver, depender, ou de você deixar de fazer escolhas, né?
E aí, Isso. por exemplo, Cajazeiras é um lugar que tem uma riqueza de gente, de artista, de tudo, e que não tinha uma oportunidade, né? De mostrar a sua riqueza. E aí esse festival trouxe isso. Eu acho que essa construção da parceria, da perspectiva de mercado, trazendo esses novos autores, como foi dito por Júlia, por Gilmara, por Adriano, de buscar identificar isso nas nossas comunidades. Aí eu estou levando para a minha cidade. Márcio Valverde, por exemplo, ele compôs e escreve maravilhosamente bem. Lívia Sim. Milena também. A Carol Soares, que está aí arrasando com o samba. Tem muito mais gente. Eu estou lembrando desses, porque são minhas referências hoje de convivência. Mas tem muita gente de Santa Mara, inclusive a música periférica. Né? Você tem o hip hop com gente trazendo esses elementos do hip hop, de denúncia. Foi dito aí de nosso amigo lá do reggae, o Edson Gomes. Edson Gomes vem de uma relação muito forte e que hoje é uma identidade nossa. O Recôncavo tem essa identidade do reggae a partir exatamente desse repúdio, dessa colocação do que você quer gritar e às vezes não consegue, e aí a música traz isso e a literatura traz isso. Né? Então, me perdoe, Adriano, é só porque era necessário deixar claro que a perspectiva de mercado para a realização de qualquer festival literário não é pensar apenas que o poder público tem que fazer. Ela tem que surgir das comunidades. Por exemplo, vai fazer um festival em Santa Mara, vamos começar o festival por bairros ou pelas escolas, como foi dito aí, e trazer essas relações de trazer os bairros para que os bairros possam, cada um, trazer um pouco do seu elemento, do situar-se, né? O situar-se, onde eu estou. Né? Onde eu moro, passa um rio. É a letra, né? de Caetano. Então, é isso. Não sei se eu respondi, me perdoe. Sim, sim. Não tem nada que pedir desculpas, não. A gente traz quem entende do assunto, quem pensa a coisa, justamente para ajustar, calibrar o entendimento, não é? Eu aqui estou no papel de mediação, né? Não é? Fica muito à vontade de ajustar as coisas aí. Gente, a gente chegou aí 1 hora e 40 minutos de live. Dizer que eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que é uma contribuição formidável que vocês trazem e vai ficar salvo aqui no Facebook, no meu canal, no YouTube. A outra a gente teve uma participação incrível, né? Inclusive ao longo da semana, depois de acontecida a live. Pelo que eu estou vendo, essa daqui vai ser pelo mesmo caminho e dizer que foi uma contribuição riquíssima. Eu vou pedir licença a vocês para poder recitar também algo meu aqui. Vocês devem ter visto, ali no contexto da morte de Jorge Portugal, eu publiquei um poema que escrevi, né, e dediquei a ele, intitulado Pão Nosso, a Jorge Portugal. Aprendi que sou feito massa, pai, sim, a massa da mandioca, uma dor no peito apilada, sempre a mais sovada, a massa, mas me queriam mesmo pedra, sim, para modo de me desgastar, sim, para modo de eu ser bruto, mas massa não é pedra, é água. Sim, desgasto quem é massa, sovar, sovar, só vai, só, só. Sim, cansaço, caça, acha, cachaça. Sim, sou massa que faz pão, apilado, cresço, vale o sagrado, na mesa, pão nosso, pai. A nosso bravo Jorge Portugal, que deixa um legado imenso. Então, agradeço a quem acompanhou com a gente aí essa jornada. É um tanto cansativa, né? Mas ao mesmo tempo algo gostoso de a gente acompanhar, porque as falas são maravilhosas, né? Saudar aqui Joaquim, André. Joaquim está te deixando um abraço, dizendo aqui, parabéns, André, pela belíssima contribuição. Semana passada citamos seu nome na live, semana passada. Tem uma pergunta dele aqui para
para a Gilmara. Não sei se a gente tem paciência um pouquinho ainda de Eu estou responder essa curiosa. pergunta de Joaquim. Ele diz Prometo que eu aqui, respondo como quiser. mais uma vez, parabéns pela iniciativa, professor Adriano, oportunizando-nos a discutir sempre um tema tão interessante para Santo Amaro e região. Gostaria de saber da professora Gilmara, se a Flitem abordou ou expôs algo relacionado à sociedade açucareira. É isso aí. Como é? Se Se a a Flitem Flitem, abordou ou expôs algo relacionado à sociedade açucareira, né? Porque Terra Nova está ali naquele circuito sim, das com usinas, né? certeza. Na capa do livro, e o símbolo da Flitem, ele traz, né, o bueiro da usina. E quando a gente trabalhou A Minha Terra Tem História, aliás, os dois temas não tem como não abordar, né? Essa questão histórica. Uhum. Foi abordada assim. Júlia, te dizer que é uma alegria, como o André falou, né? Ter gente de Santo Amaro espalhado por esse mundão de meu Deus. Ô, Gilmara, a gente tá bem barrista aqui, né? Você tá aqui cercado de santamarense. Ela é Eu morei em Santo Amaro. santamarense. Ela André é já. santamarense. Eu Ela é de lembrei Santa Mara. André já eu disse aqui. lembrei onde foi que eu vi André. Eu lembrei onde foi que eu vi André. De onde? De onde foi, Júlia? Quase desencanou. Ah, é. Festa da Purificação. Pronto, Isso. pronto. Tá lembrado. Então, é uma alegria sempre saber que tem santamarenses em todo canto, brilhando, produzindo, dando sua contribuição à sociedade, né? É sempre uma alegria. Então, muito obrigado. Enfim, eu encerro aqui. Não sei se algum de vocês querem dizer uma palavra de encerramento. Se algum de vocês desejar, eu abro espaço. Caso não, eu encerro aqui e agradeço a quem nos acompanha. Diga, André. Eu, eu queria, na verdade, sugerir a você, com essas mulheres aí, com todo respeito, maravilhosas, e a gente propor depois para fazer um sarau virtual, entendeu? Eu achei muito bacana, cada um Ótimo. trouxe um pouco Eu dessa Verdade. relação. acolho a ideia. Lá no Solar Paraíso, a gente tinha o hábito de fazer o sarau nosso, e era bem bacana, lá no Casarão no Alto, né? E a gente fez muito sarau com tia Lucília, com o pessoal. E a gente está até preparando uma surpresa aí para vocês, mais para frente, que eu não vou poder falar agora porque eu tenho reunião virtual amanhã. E a gente vai estar fazendo um trabalho com os nossos artistas da cidade, que vai ser uma ação não só do CCPI, da Secult, mas também dos artistas locais, trazendo uma homenagem a Jorge Portugal, do qual eu queria finalizar a minha fala aqui agora, que ele me deu essa oportunidade, com uma coisa que tem muito a ver com a literatura que foi falada aqui, que é essa canção, essa estrofe que diz assim: vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. E isso é bacana porque me faz lembrar também Manuel Falefá. Quem não conhece Manuel Falefá, ele foi um dos maiores sacerdócios e o primeiro homem em Santa Mara a receber o cargo de Vodun Nanã, que é um cargo feminino em homem, e que ensinou o Yorubá a muita gente do Candomblé, porque ele ia para a Nigéria, aprendia a língua e trazia. E é santamarense, pai de Itaquira. Quem não já ouviu falar em Itaquira, é o pai dela. Conheço. Entendeu? Então, assim, Santa Mara tem uma riqueza de muita gente boa, por isso que a gente precisa aprender a ler para ensinar os nossos, né? É isso. Justamente. Ok, obrigado. Gilmara, Júlia, desejam também dizer uma palavra? Eu quero dizer que foi um prazer, Júlia, viu? E André, conhecê-los. E eu achei muito rica a fala de vocês. Foi uma live assim muito rica. Gostei muito. E dizer que, assim como Santo Amaro, Terra Nova, que é o lugar onde eu trabalho há 20 anos e hoje eu sou secretária de Educação, também é um lugar maravilhoso. E com essas festas literárias, eles se autodescobriram, eles já amavam, eles são um povo apaixonado pela sua história. E a partir dessas festas literárias, eu acho que eles ficaram mais apaixonados ainda pela sua cultura. E dizer que eu sou ameliense, que já morei em Santo Amaro e que também sou apaixonada pela minha cidade, que é riquíssima, e é essa questão da gente dar visibilidade a essas pessoas que
são riquíssimas culturalmente, mas que são invisibilizadas. Então, eu tenho essa luta comigo. Muito obrigada, Adriano. Obrigada a todos que nos acompanharam, viu? A minha palavra é de gratidão, porque no momento em que eu me debrucei para falar sobre Santo Amaro hoje, é como se eu tivesse aberto um baú e sobre ele soltasse todas as memórias de toda a minha infância e a minha adolescência que eu vivi ali, antes de vir morar em Feira de Santana, né? Meu pai continua morando em Santo Amaro, eu apareço, né, para estar ali com ele e tudo, mas é como se eu tivesse feito um passeio pelo passado e tudo que eu vivi desde criancinha tá ali no meio do Bembé e correndo na rua e os domingos na missa na Praça da Purificação e tudo aquilo retornou à minha memória assim facilmente, né? Agradeço muito, né? Até esse momento de partilha com vocês, até conhecido você, Gilmara, uma pessoa espetacular. André, ter conversado com você, já conhecia Adriano aí, ó, meu parceirão aí de conversas, né? De literatura, a gente sempre troca conversas. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês hoje fizeram a alegria da cidade. Que bom. Boa imagem. André, queria dizer para você que a carta estava na manga para um sarau virtual, você trouxe aí, vamos organizar isso, tá bom? Vamos! Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês três. Obrigado, amigos, amigas que acompanharam pelo Facebook, que deram um oi, mas quem só acompanhou, não deu um oi, não deu uma boa noite, mas eu sei que está por aí, que me disse que estaria. Muito obrigado. Enfim, até mais. Depois, quem quiser voltar para assistir, recomendar para outras pessoas, compartilha, vai lá no canal, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Vocês que estão aqui, continuem aí, por favor. Vou desplugar do Facebook. Vocês continuam aqui para eu fazer o agradecimento a vocês, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau, irmão.